Olá, caro amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário em que você estiver assistindo a este vídeo. Eu quero gravar esse vídeo com o propósito de falar um pouco sobre dois assuntos. Primeiro, sobre o nosso livro coletivo que está aqui ao fundo na tela, Itaquaquecetuba, Educação, Território e Cidadania. Foi um livro recentemente publicado, tivemos um evento de lançamento maravilhoso no Instituto Federal de Educação, no campus de Itaquaquecetuba, com os nossos 8 autores. O livro é composto por 6 capítulos, muito importante a temática sobre educação, território e cidadania. O foco central, claro, é a cidade de Itaquaquecetuba. Para você, amigo, que está assistindo pela primeira vez, pode perguntar onde fica Itaquaquecetuba. E aqui, como geógrafo, eu tenho o dever ético de dizer para você. Itaquaquecetuba está localizado na Via Láctea. Isso mesmo, na Via Láctea, no Sistema Solar, no planeta Terra, o terceiro planeta em distância em relação ao Sol. No planeta Terra, dividido em continentes, nós temos o continente americano. E na América do Sul está localizado o Brasil. No Brasil, dividido em regiões, 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Estamos aqui na região Sudeste do Brasil, estado de São Paulo, e nesta região chamada Alto Tietê. Bacia do Alto Tietê, desse rio gigantesco, é um rio com mais de 1.500 quilômetros de extensão, e nós estamos aqui em Itaquaquecetuba, nessa microbacia, nesse pedaço chamado Alto Tietê. Muito bem, este é o nosso foco principal sobre o nosso livro, e aí, claro, está à venda no site da editora Paco Editorial. Você entra lá, na loja virtual Paco Editorial. O capítulo 6, que foi escrito da minha autoria, sobre direitos humanos, populações em Itaquaquecetuba, eu chamo como Itaquá como um pedaço do Brasil. É um pedaço do Brasil em todos os aspectos: pedaço territorial, pedaço histórico, pedaço geopolítico, pedaço ambiental, pedaço cultural, pedaço ideológico, inclusive, porque, afinal, os partidos políticos que estão lá no Congresso Nacional também estão aqui nesse município do Alto Tietê, Itaquaquecetuba. Aliás, diga-se de passagem, como diz os professores lá na França, en passant em francês significa de passagem. O presidente Lula foi eleito aqui em Itaquaquecetuba com 99 mil votos, maior do que a votação do atual prefeito que está no governo, eleito em 2020. E o atual ministro da Fazenda, o professor doutor Fernando Haddad, também foi eleito governador. Claro que ele não ganhou no estado, mas em Itaquaquecetuba ele teve também mais de 90 mil votos. Portanto, as pessoas, os cidadãos de Itaquaquecetuba, elegeram o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Foram aí mais de 99 mil votos. Bom, caros amigos, quero falar um pouco sobre a tragédia lá do litoral norte do estado de São Paulo, na cidade de São Sebastião, e, claro, principalmente, que foi a mais afetada, São Sebastião, mas afetou essa parte toda das cidades localizadas no litoral norte do estado de São Paulo. Bom, é culpa da chuva? É culpa da natureza? Quem é imputável nesse caso? É a natureza? Será que nós vamos processar a natureza? Claro que eu aqui estou brincando, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que a questão ambiental, seja ela no Brasil ou no mundo, ela só pode ser compreendida se nós levarmos em conta 7 dimensões. Como num disco de pizza, dividido em 7 pedaços, a primeira dimensão da questão ambiental
é a dimensão territorial. A segunda é a demográfica, que inclui a economia, a população e a economia, população e economia, portanto, a dimensão demográfica, a dimensão política, a dimensão jurídica, a dimensão educacional, a dimensão biológica e a dimensão ética. Portanto, são 7 dimensões que envolvem a questão ambiental. Então vejam, um caro amigo, jornalista, me pediu para escrever um artigo sobre a questão do litoral norte, e eu escrevi, o artigo vai ser publicado em breve no jornal Gazeta Regional, daqui da região de Mogi das Cruzes, e também no Leia, na região lá do Litoral Norte, no jornal Leia Litoral Norte. O título do artigo é um artigo jornalístico, claro, com 2.200 caracteres, é apenas uma página escrita no formato Word, Excel, né? Perdão, no Word. 2.200 caracteres não dá para você abordar muitas coisas, mas vai sair em breve o artigo. Em síntese, eu quero chamar a atenção para o fato de que não dá para ficar no jogo de empurra, de responsabilidades na boca de alguns políticos que são muito habilidosos no trato com a hipocrisia, com a mentira, claro, somado, multiplicado com os seguidores, com seus seguidores e outros fake news, né? Isso não ajuda em nada. A bem da verdade científica, claro, aberto às críticas, a questão ambiental se tornou um tema internacional, pelo menos desde a década de 1970. Foi em 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia, com a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, que a temática, a questão ambiental, se tornou tema de política internacional, chamado aí a atenção pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Na Rio 92, a segunda Conferência sobre Meio Ambiente, de 1992 para cá, lamento dizer, mas pouca coisa mudou. No que diz respeito ao enfrentamento da questão ambiental com ciência e ética. Muitos falam de muitas coisas, mas não colocam como prioridade a ciência aliada à ética. E aqui eu defendo a geoética, que é a fusão epistemológica, ou seja, teórica, científica, e também ontológica, ou seja, existencial. A fusão entre geografia e ética. Por isso, a minha tese com o subtítulo Por uma Geoética. Muito bem, e o que tem a ver Itaquaquecetuba nesse contexto do livro que nós estamos falando, do livro que nós escrevemos junto com os nossos amigos, que são, no total, 8 autoras e autores, sobre Itaquaquecetuba. O que tem a ver a geoética, a questão ambiental, com a cidade do Alto Tietê, de onde eu estou falando, Itaquaquecetuba. Bom, hoje eu cheguei aqui à tarde em casa, andando pela cidade, fui resolver questões do cotidiano de um cidadão residente no município. E, claro, nós estamos acompanhando essa semana toda, desde o Carnaval, a tragédia ambiental no litoral norte, mas tem afetado o Brasil todo, de um modo geral. E Itaquaquecetuba, por estar localizada na bacia do Alto Tietê, tem sofrido com as enchentes, com a subida do nível do rio, em razão do volume de chuvas que tem caído nesse verão. Entretanto, meus amigos, vamos ser éticos, a bem da verdade. A verdade é o primeiro princípio ético. Então, doa a quem doer. Para dizer a verdade, não dá para colocar a culpa em São Pedro, na chuva, e tirar a responsabilidade daquelas dimensões que eu falei, né? São 7 dimensões, portanto, a dimensão territorial, a dimensão demográfica, a dimensão política, que é a competência dos prefeitos, dos vereadores, dos governadores, dos deputados, enfim, é a dimensão política.
A dimensão jurídica, que tem a ver com o direito ambiental, tem a ver com o Ministério Público, com os juízes, uma vez que o meio ambiente equilibrado, moradia também para os cidadãos, é um direito humano. Está na nossa Constituição, artigo 6, direito à moradia. E o meio ambiente está na nossa Constituição, no artigo 225. Todos nós temos direito ao meio ambiente equilibrado e é de responsabilidade do poder público em todas as esferas, estadual, federal, municipal. No caso aqui de Itaquaquecetuba, para dizer a verdade, com ética e com uma certa tristeza, né? Porque o mínimo que eu posso fazer aqui como cidadão, como pessoa, como pessoa que está atento ao que tem acontecido, é expressar a minha compaixão. A compaixão é o sentimento de sentir a dor do outro, desses moradores, desses munícipes que estão com suas casas alagadas, que perderam seus móveis, etc. Mas, enfim, não basta expressar a compaixão, não basta distribuir a cesta básica, porque a solidariedade não é somente na época da chuva. Ela deveria ser uma prática cotidiana. E você faz, eu tenho certeza que você que me acompanha, que está assistindo, meus amigos, todos nós praticamos solidariedade, né? Não somente com a cesta básica. Porque a caridade material é mais simples, você dá uma moeda, dá uma ajuda financeira, dá uma cesta básica. Essa é a mais simples, é a mais fácil, está ao alcance de muitas pessoas. Mas a caridade moral, a caridade ética, essa é mais difícil. Então, eu estou aqui na intenção dessa caridade moral, dessa caridade ética, que é falar sobre a ciência e a responsabilidade das esferas que envolve a dimensão política. Então, além da dimensão jurídica, como eu já disse, existe a dimensão educacional, porque é necessário ter plano de educação ambiental em todos os municípios. Onde é que está isso? A educação ambiental consta no artigo 225 da nossa Constituição Federal de 1988. Nem todos os municípios têm política de educação ambiental. Raros têm. Essa é a dimensão educacional. A dimensão biológica tem a ver com a própria vida do planeta. O planeta Terra é um organismo vivo. A atmosfera é um organismo vivo. Os rios, as águas, os solos, enfim, todos os 4 elementos da natureza estão integrados. E aí você vai, por exemplo, pensar no bioma da Mata Atlântica, no caso lá da tragédia no litoral norte. Você vê aqui o caso das enchentes em Itaquaquecetuba, a dimensão biológica, não somente do elemento água, que tem um aspecto químico também, mas também pensar na dimensão biológica no aspecto da poluição das águas. Então essa é a dimensão biológica da questão ambiental. E por último, a 7ª dimensão é a dimensão ética. Ética é o bem supremo. Moral todos nós temos. Todo mundo tem moral. Mas a moral de cada ser humano ou de grupos humanos está em diferentes níveis de consciência ética, né? Ou em diferentes níveis, degraus, em relação à ética. A ética é o bem supremo, como define Aristóteles. Então, esta é a dimensão mais difícil de ser enfrentada. E aí, trazendo de novo para Itaquaquecetuba, lamentavelmente, ontem no G1, na Globo, saiu uma reportagem na televisão aqui da região de Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, mostrando que os moradores já estão há 15 dias com as ruas alagadas. Mas o problema desses moradores não surgiu há 15 dias. Existem moradores que moram lá nesse bairro, na Vila Maria Augusta, na Vila Japão, estão morando lá há 20, 30 anos. E na reportagem de ontem, na TV Globo, no G1, alguns moradores disseram que moram há 17 anos naquele bairro Maria Augusta, Vila Maria Augusta, que está há 15 dias sob água, enchentes. E há 17, 20 anos esse problema se repete. Então vejam, eu pergunto, será que em 20 anos, todos os prefeitos que passaram por aqui, do chamado espectro ideológico de centro fisiológico, do centrão que está lá no Congresso Nacional, inclusive do atual prefeito, né, o PP
Partido Progressista, que de progressista tem quase nada, mas faz parte do centrão, eu tenho que dizer a verdade, né? Se o prefeito vai se ofender, data vênia. Aqui não estou representando nenhum partido político, estou falando do livro que nós publicamos e da questão ambiental, porque é o meu dever ético como geógrafo, né? Então veja, colocar a culpa no estado de São Paulo, na empresa, na DAE que faz o controle das águas aqui na região da bacia do Alto Tietê, tem uma represa, uma barragem, uma eclusa, a eclusa da Penha, a cerca de 12 quilômetros aqui da cidade de Itaquaquecetuba. Então, quando aumenta o volume de água das chuvas, eles fecham as comportas dessa eclusa, dessa barragem, para minimizar os impactos da água na cidade de São Paulo. Mas, segundo o que eles dizem, a cota, ou seja, o nível topográfico lá na eclusa da Penha, está abaixo, a 720 metros de altitude, e Itaquá está aqui na faixa de 730. Então, do ponto de vista lógico, matemático, e geológico também, e hidrológico, a água do rio não sobe, a água desce. Essa é a explicação dos engenheiros. Mas há que se fazer pesquisas com muita ética para ter uma confirmação sobre isso. Entretanto, a Prefeitura de Itaquaquecetuba, a própria secretária que declarou na Rede Globo, e o próprio prefeito, enfim, os vereadores, o poder público municipal, está colocando a culpa no DAE, na empresa que faz a administração da eclusa. Quando não, falam de uma forma muito assim, digamos, irônica, né? Às vezes até com um pouco de hipocrisia, querendo tirar a responsabilidade do município, né? Como se fosse responsabilidade somente do governo do estado. Então vejam, 20 anos não daria para buscar uma solução para os moradores. Moradia é um direito ambiental, é um direito humano que está na Constituição, artigo 6 da Constituição brasileira. Portanto, em síntese, eu quero chamar a atenção para o fato de que, infelizmente, os 94 mil eleitores que elegeram o atual prefeito de Itaquaquecetuba e também elegeram os 19 vereadores, de uma forma ingênua e de uma forma indireta, eles foram enganados. Foram enganados, é como se fosse um estelionato político, porque o prefeito atual, já desde 2016, vem postando em suas redes sociais o problema das enchentes. E ele pergunta, por exemplo, até quando esse absurdo, essa vergonha das chuvas, das enchentes em Itaquaquecetuba. Isso desde 2016. E ele foi eleito em 2020 e a cidade, pelo menos parte da cidade de Itaquaquecetuba, está inundada. Vila Maria Augusta, Vila Japão, etc. Ou seja, e agora, José, como diria o poeta brasileiro Drummond de Andrade, e agora, José? Vejam, quem está no governo tem a responsabilidade nas dimensões que eu falei da questão ambiental. A dimensão política é de responsabilidade dos prefeitos, dos vereadores no nível municipal. A dimensão jurídica é de competência do Ministério Público, do juiz, etc., que podem entrar, né, com uma ação para verificar essa, digamos assim, irregularidade no campo jurídico, né, da falta de política habitacional no município e também da falta de ações preventivas. Então não adianta dizer que tem um comitê no momento em que a cidade está sob água. Meus amigos, para não ficar muito longo esse vídeo, já está quase 20 minutos, eu vou encerrando por aqui, mas eu quero resumir em síntese que a questão ambiental tem 7 dimensões. Repito, dimensão territorial, dimensão demográfica, populacional, econômica, que está envolvido com a demográfica, a dimensão política de competência do poder público, vereadores, deputados, senadores, prefeito, governador, presidente da República. No caso do município, é o poder executivo, prefeito e poder legislativo, vereadores. A dimensão educacional,
que tem a ver com a política de educação ambiental, que não existe na cidade de Itaquaquecetuba, como em muitos municípios do Brasil, a dimensão biológica e, por fim, a dimensão ética. Portanto, essas dimensões que aqui nós trouxemos, né? Territorial, demográfica, política, jurídica, educacional, biológica e dimensão ética. A dimensão ética fala sobre o bem supremo. Muitos políticos não sabem o que é ética. Moral todo mundo tem. Os criminosos piores têm ética, têm moral. Mas nem todo ato moral é um ato ético. Então, querer fugir dessas dimensões que eu falei aqui sobre a questão ambiental é chover no molhado. E querer fugir da dimensão ética é um ato moral antiético, é malandragem. Em síntese, é o nosso tema desse vídeo, a questão sobre o nosso livro, mais uma vez, repito, Itaquaquecetuba, Educação, Território e Cidadania. E repito aqui o capítulo 6, escrito por mim, Direitos Humanos, Populações em Itaquaquecetuba, um pedaço do Brasil. Convido os amigos para acessarem o site da editora Paco Editorial, comprar o livro. E nos colocamos, nós autores, somos 8 autores, professor Marcelo Pereira Leite, Paloma Salvati, Bruno Oliveira, Valdir Lima, Dulce Nascimento, Valéria dos Anjos, Adervaldo José Santos. Esses são os nossos colegas que escreveram os capítulos do livro. Portanto, estamos aqui, vamos encerrar esse vídeo e fica aqui a nossa gratidão. Quem sabe outras oportunidades podemos falar mais sobre esse tema. Gratidão. Vamos pedir a Deus que não chova mais tanto quanto está chovendo. Mas a responsabilidade não dá para imputar, não dá para criminalizar Deus. Portanto, estou dizendo essas questões na perspectiva da ética. Gratidão, um abraço e até breve. Alberto Pereira dos Santos.